Tamires do Resenhando Sonhos e hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas leituras do mês de fevereiro. Como sempre, tem várias coisas pra mostrar pra vocês, e a primeira delas, que abriu o meu mês de fevereiro, então, foi The Wicked and the Divine, que já saiu resenha pra vocês aqui, que é uma HQ super bacana que chegou aqui no Brasil no finalzinho de 2016 e vai falar sobre deuses que reencarnam de 90 em 90 anos no corpo de jovens adultos, e essa vida deles dura apenas por 2 anos. Eu gostei bastante e quero dar continuidade nessa história. A minha segunda leitura do mês foi Amor Letal, da Robin LaFevers. Esse aqui é o terceiro e último livro da trilogia do Clã das Feiras Assassinas. A resenha deve estar saindo pra vocês na semana que vem, e aí eu concluo então. Eu também vou fazer um vídeo falando sobre 5 motivos pra você ler Clã das Freiras Assassinas, porque eu gostei bastante daquele formato da Saga dos Corvos. Depois eu fui viajar e aí eu levei comigo então o 4º volume de Fullmetal Alchemist, que eu tinha lido o terceiro, ainda não tinha pegado esse 4º aqui, já fazia um tempinho que ele tava aqui. Eu vou fazer um vídeo pra vocês falando sobre o terceiro e o 4º, e vou seguir mais ou menos assim de 2 em 2. E também levei comigo Rangers, Ordem dos Arqueiros, Feiticeiro do Norte, que é o 5º livro. Esses livros aqui de Rangers, eles são super rapidinhos de ler e são bem levezinhos, então entre uma ida e outra, alguns lugares eu tava com esse livro aqui e acabei lendo ele. Ele acabou sofrendo inclusive um probleminha aqui na lombada, que ficou meio suja porque molhou, porque ele foi pra praia comigo e na praia ele se umedeceu todo. Mas enfim, sobreviveu, tá aqui e valeu a leitura também. Já tem resenha desse livro aqui no canal também. Mas eu voltei dessa viagem meio ressacada, assim, não tava muito afim de ler e tal, então eu resolvi tocar pelo audiobook os 2 últimos livros de desventuras em série do Lemony Snicket, e essa acabou sendo então a minha terceira série concluída de 2017. Gente, eu confesso que eu não gostei muito do final, tá? Eu fiquei bastante decepcionada de ter chegado em o fim, e o fim do fim, seu fim. E eu vou fazer um vídeo ainda sobre a minha conclusão dessa experiência de leitura, mas eu já vou antecipar pra vocês que depois de toda essa jornada eu fiquei um pouco decepcionada com o final. Depois do fim de Desventuras em Série, eu li Elantris pro encontro do Vórtice Fantástico aqui de Porto Alegre. Esse foi um encontro dividido em 2 partes, porque Elantris é um livro um pouco maior, então a gente discutiu a primeira metade dele em fevereiro e vai discutir a segunda metade dele em março. Foi uma experiência muito legal, foi o meu 2º livro do Brandon Sanderson, já é um favorito. Certamente vai compor a lista aí dos melhores livros que eu li em 2017, tenho certeza disso. Também vai sair resenha pra vocês, mas tô esperando um pouquinho mais por causa do encontro, que vai ser só no final de semana que vem, e aí eu não quero dar spoiler da minha opinião. E no mês de abril eu vou ler outro livro do Brandon Sanderson, que foi o escolhido então pro Vórtice de Abril, que é Coração de Aço. E se você é aqui de Porto Alegre ou região metropolitana, o encontro do Vórtice de Abril vai ser um encontro aberto, porque é o nosso encontro de aniversário de 1 ano do grupo aqui em Porto Alegre. Então a gente vai fazer um encontro aberto para apresentar o projeto, para falar um pouquinho sobre os livros que a gente leu durante esse 1 ano de projeto e para fazer a discussão de Coração de Aço com todo mundo que aparecer lá. Os encontros do Vórtice normalmente são fechados, porque a gente tem um grupo fechado de pessoas, não são encontros abertos ao público, mas para comemorar esse 1 ano de aniversário, a gente vai fazer esse encontro aberto. Eu vou deixar aqui embaixo o link do evento, caso você queira entrar lá. Tem poucas informações, porque eu ainda tô fechando os detalhes, local, horário certinho, mas o dia tá definido, o local tá praticamente certo, e a partir da próxima semana eu já vou começar lá a liberar mais informações sobre o evento. Então se você é daqui de Porto Alegre e quer participar do evento, ele vai ser dividido em 3 partes, tá, gente? A primeira parte vai ser apresentar o projeto, a segunda a gente vai falar um pouquinho sobre os livros que a gente leu, e aí se você não leu Coração de Aço, se você não quer participar da discussão, você pode sair nesse momento, e aí depois do 3º ato do evento a gente vai fazer a discussão então do livro com spoilers, como a gente faz nos nossos encontros. Então acho que vai ser uma experiência bacana, e se você quiser participar, então o link do evento vai ficar aqui embaixo. Depois, com uma certa dificuldade, eu fiz a leitura de Quando Finalmente Voltará a Ser Quando Nunca Foi, do Joachim Meyerhoff. Também já contei aqui pra vocês no canal qual foi a minha experiência com esse livro. A resenha saiu na sexta-feira. Eu tava esperando gostar, acabou não sendo o que eu tava esperando, mas é um livro bacana também. Pra mim, pelo menos, pecou em me dar um norte, me dá um porquê, me dá uma explicação, e aí por isso ele não foi tão legal assim. Também com resenha aqui no canal, depois eu li As Crônicas da Verdade e o Destino, da Laine Kaberbol. Esse livro aqui foi uma surpresa pra mim, porque eu tava esperando uma história bem bobinha assim, e acabou que eu gostei bastante. A protagonista que ela só tem 10 anos, mas a gente se esquece que ela só tem 10 anos, porque ela é bem forte assim e madura pra idade dela. Ela é uma Shamer, ela consegue olhar através dos olhos das pessoas e ver tudo que as pessoas já viveram, todos os seus segredos, todas as suas mentiras. Eu gostei bastante, é um livro bem pequenininho, e eu recomendo aí, se você tá procurando uma fantasia curtinha pra inserir alguém na leitura e tal, pra dar de presente, essa aqui é uma boa opção também. Aí eu peguei o polêmico Crave a Marca, da Veronica Roth. Também tem vídeo aqui no canal falando sobre o que eu achei, sobre como foi a minha experiência de leitura e sobre o que eu acho das questões que envolveram esse livro aqui. Foi uma leitura bem mais fácil do que eu achei que seria. Eu fui ler esse livro aqui com 17 pedras na mão e eu não encontrei tantos problemas quanto eu achei que eu ia encontrar. A história ela não é perfeita,
perfeita, ela tem alguns poréns aqui, não foi um livro 5 estrelas, não foi uma história que eu fiquei, meu Deus do céu, eu preciso urgente da continuação, mas é uma boa história e eu gostei de ter lido e foi uma experiência legal conhecer um outro mundo escrito pela Veronica Roth, porque é sempre muito complicado quando a gente conhece uma série, um autor escreve uma série muito famosa e depois a gente tem que embarcar em outras histórias dele, a gente sempre fica pensando, ah, mas não vai ser a mesma coisa e tal. E a experiência, pelo menos a minha experiência com a Veronica Roth foi positiva com esse livro e eu quero sim dar continuidade nessa história e saber o que vai acontecer aqui. Depois, pra dar início então ao projeto Quero Ter um Dragão, eu peguei Eragon, do Christopher Paolini. Eu já gravei a resenha desse livro aqui, as minhas experiências sobre esse primeiro volume aqui desse projeto, deve sair pra vocês aí em seguida. Eu tinha zero conhecimento sobre essa história, me surpreendi com algumas coisas, eu tinha alguns conceitos distorcidos sobre o que era. É um livro que em muitos aspectos é simples e se usa de alguns clichês pra se construir, mas ao mesmo tempo tem um mundo que parece ser bastante vasto e que tem história por trás pra nos apresentar. Esse livro foi escrito quando o autor tinha apenas 15 anos, então eu acho que a partir dos próximos volumes a história realmente vai dar uma engrenada maior, porque o autor estava mais maduro também quando os escreveu. Depois de Eragon eu peguei Amanhã, O Silêncio da Noite, esse é o segundo livro da série Amanhã, do autor John Marsden, também já saiu resenha no canal aqui pra vocês, e esse livro vai dar continuidade à história. E aí, entre a leitura de Amanhã e a leitura de Maré Congelada, que é o quarto livro da Queda dos Reinos da Morgan Rhodes, eu ouvi os audiobooks de Jogos Vorazes, que tem as edições britânicas aqui, mas eu ouvi os audiobooks, tá, gente? Eu ouvi então o audiobook de Jogos Vorazes, de Em Chamas e depois de A Esperança. E aí eu terminava de ouvir o audiobook e eu ia assistir o filme, e foi uma experiência muito legal. Primeiro porque eu não tava pensando em ler Jogos Vorazes agora, foi bem aleatório assim, e aí eu simplesmente adorei. O primeiro livro, principalmente, é tão mais denso do que o filme que eu fiquei assim impressionada. O segundo livro acabou se tornando o meu favorito e o filme também, mas eu também vou fazer um vídeo falando sobre a minha experiência com essa trilogia e aí eu conto pra vocês mais. Mas eu li então Maré Congelada da Morgan Rhodes e esse livro tava indo tão bem até o final, quando o Jonas... Gente, eu não consigo, eu não posso mais com esse personagem. Por favor, alguém mata o Jonas nessa história. Eu tô muito irritada com ele e eu tô muito irritada com os rumos que a história toma do nada, sabe? Porque nesse livro aqui, um desabafo aqui, eu achei que a gente ia ter finalmente a formação definitiva de casais e que esses casais iam andar pra frente, sabe? Tá, você vai ficar com a fulana, você vai ficar com o Beltrano e é isso, sabe? Bola pra frente, que atrás vem gente e vamos focar na história. E eu achei o começo do livro muito bom até mais ou menos o segundo terço, e quando começou o terceiro terço do livro, pra mim o livro ficou muito ruim, e não só pelo romance, mas também por algumas obviedades da história aqui, por alguns rumos que eu achei tipo, ok, é isso mesmo que você tá fazendo? Então eu gostei do livro, mas o final deixou bastante a desejar, e eu tô lendo essa série assim por perseverança, viu? Porque vocês sabem que desde o primeiro livro eu fiquei bem relutante, foi uma série que em média foi 3 estrelas e meia pra mim, mas eu tô tocando ela. Eu achei que esse livro aqui ia ser o salvador aí, porque eu vi um monte de gente dando 5 estrelas, mas eu sei que essa série aqui é uma série tendenciosa dentro aí do mundo dos booktubers de fantasia, todo mundo ama. Aparentemente eu sou uma das poucas pessoas aí que não é aficionada por ela, mas enfim, deixou um pouquinho a desejar pra mim, e vamos ver aí o que acontece com o próximo livro, que já é o 5º, então. E aí, pra fechar o mês, eu li Meio Mundo, do Joe Abercrombie. Essa aqui é a continuação, então, de Meio Rei, segundo livro do Mar Despedaçado. E eu gostei bastante desse livro. Essa série aqui tá sendo uma boa surpresa, tá? O primeiro livro foi uma surpresa por causa do Yarvi, e esse segundo livro aqui é uma surpresa por causa da Thorne, porque a protagonista aqui não é a mesma pessoa do primeiro livro. O protagonista do primeiro livro é o Yarvi, ele tá aqui, só que ele agora cresceu, ele já é um ministro ali na situação dele e tal, ele já tá maquinando estratégias políticas, e a Thorne, então, vai tomar o lugar dele como protagonista, mas os dois vão caminhar junto essa história toda. Ela é muito fodona, ela é muito badass, e ela é uma personagem muito legal. E eu vi alguns comentários da galera dizendo que não tinha gostado desse livro, e em sua maioria foram garotos. Eu vou dar aqui um recadinho pros meus amigos homenzinhos que não gostam de ler fantasias protagonizadas por mulheres, porque ficam bastante chateadinhos de ver mulheres batendo em homenzinhos nos livrinhos de fantasia. Superem e aprendem a lidar com a sua própria masculinidade antes de ficar refletindo o seu ódio em livros que são muito bons e em personagens que são muito bons, tá bem? E as mulheres também podem ser fortes em livros de fantasia. Simplesmente superem. Eu também comecei a ler A Rosa e a Adaga, mas eu só concluí no mês de março, e a resenha deve estar saindo pra vocês aí também em breve. Esses foram os muitos livros, então, que eu li no mês de fevereiro. Foi um mês bom, foi um mês que eu
acabou aumentando a minha lista aí também, porque eu ouvi alguns audiobooks e Jogos Vorazes estava completamente fora da minha TBR de fevereiro, mas acabou acontecendo e foi uma leitura muito legal. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Me adiciona no Scoob, no Goodreads. Os links estão sempre aqui embaixo na descrição do vídeo. Não deixa de deixar o seu joinha aqui embaixo para me ajudar na divulgação. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!